Fala, gurizadinha do canal X Tudinho, aqui quem vos fala é o Marcos e hoje começando mais um videozinho aí da série Eu Comento aí, vamos falar sobre o trailer aí do filme Drácula, a última viagem do Deméter. Gurizada, que filme, eu acho que esse filme aqui vai ser um excelente filme de terror, mano. E terror e ficção científica, eu acho que vai ser um dos melhores desse ano aqui, junto com alguns outros aí que eu nem devo citar aí, que eu tô pra assistir aí, o exemplo de Guardiões da Galáxia aí, talvez aí na bagatela de ficção científica. Mas veremos quando assistir, né? Então, dito isso, bora para o trailer do filme aqui. Aparentemente, o nosso protagonista vai ser um rapaz negro que faz faculdade, aparentemente. Ele estuda bastante, ele é médico. E ele resolveu achar uma vaga de serviço num navio chamado Deméter, que é o nome do título do trailer e também o título do filme. Esse navio, gurizada, vai ser como posso dizer, como uma armadilha para essas pessoas, como algo que eles não vão conseguir escapar, muito menos se safar. Nesse navio Deméter, pelo trailer, ele mostra pra gente que o nosso protagonista, como eu já havia dito, vai ser um rapaz negro numa época muito complicada. Pra quem não sabe, essa época aqui é mais ou menos a mesma época que acontece os filmes de Piratas do Caribe. É uma época onde negro não era muito bem-vindo e aonde as embarcações estavam a todo vapor, a embarcação para lá, a embarcação para cá, era a época imperial e por aí vai. Então vai ser um tempo muito complicado para essa pessoa. E o nosso protagonista resolve entrar nesse navio para trabalhar com essa embarcação, pelo menos em uma viagem, se eu não me engano. E acontece que esse navio, sim, justamente o Deméter, que é conhecido como um dos melhores navios daquela costa, porque ele já fez muitas e muitas viagens, ele resolve ir trabalhar justamente nesse navio. E justamente quando ele entra para trabalhar nesse navio que vai acontecer o enredo do nosso filme, o começo do terror. E a partir daí que a história vai se iniciar. Simplesmente o navio Deméter é um navio cargueiro. Ele carrega, como posso dizer, embarcações, produtos, animais. Ele carrega de tudo. E nessas embarcações, como a gente pode ver no trailer, mostra pra gente algumas caixas lacradas. Essas caixas estão lacradas com um símbolo de dragão ou algo parecido, e muito bem lacradas. E eles não sabem o que tem, até porque eles são contratados, e simplesmente a missão deles era levar a carga. Mas só que no meio dessa viagem, um dos integrantes do navio fala para o nosso protagonista que eles se comunicam através de batidas. Se uma pessoa bate de um lado do navio e a outra, tipo, eu bato na parte de cima e alguém bate na parte de baixo, significa que tá tudo certo, que tá tudo bem. Acontece que o terror começa quando nessa batida ele bate e ninguém bate de volta. E no dia seguinte, todos os animais da embarcação estão mortos, simplesmente mortos, com o sangue todo chupado. No meio da viagem, no meio do Oceano Pacífico. Vocês têm noção do que é isso? Imagina você no meio do Oceano Pacífico. Para quem não sabe, o oceano é gigantesco, usado, praticamente não tem fim. Se você não souber para onde vai, meu querido, boa sorte. Imagina você num navio no meio desse oceano com uma criatura que ninguém nunca viu, ninguém nunca soube, e que vai ser o pior terror dos marinheiros desse navio. Simplesmente no meio da noite, como eu já havia dito, os animais acordam mortos, todos eles acordam mortos e com o sangue todo chupado. E aí os integrantes começam a se perguntar o que foi que aconteceu, o que teria feito aquilo com aqueles animais. Teria que estar ali, simplesmente ali. Então eles começam a descobrir que existe uma criatura dentro do navio que está causando esse caos, e essa criatura é responsável por ter matado todos os animais, e também essa criatura, ela está chupando o sangue dos integrantes quando eles estão dormindo. Simplesmente isso, mano. E aí eles começam a desconfiar e começam a achar os corpos, começam a achar indícios que tem algo maligno junto com eles, algo terrivelmente monstruoso, uma criatura que ninguém não conhece.
Na minha visão, assim, de leigo, né, gurizada, pra mim é aí, ó. Vocês viram a caixa lacrada com o símbolo de dragão? Eu acho bastante que no trailer essa criatura, ela foi presa, possivelmente aí pela igreja da época, ou por algo misterioso, eles prenderam essa criatura naquela caixa com o símbolo de dragão e mandaram para algum lugar no qual ela seria presa para sempre. E aí acontece um problema que a caixa, ela consegue, a criatura que está presa consegue se livrar da prisão dela, que é uma prisão levemente fácil, né, uma prisão de madeira, e começa a fazer a chacina dentro do navio, dia após dia. Parece que o filme vai passar durante a noite, porque o vampiro, que é a habilidade de Drácula, obviamente não vai ficar saindo durante o dia, né, obviamente. E o aspecto desse filme aqui vai ser bem interessante. Mano, imagina, ninguém teve essa ideia. Colocar um navio no meio do oceano com uma criatura terrivelmente grotesca e poderosa. Ninguém nunca imaginou isso. Ainda mais numa época de 1900 e pancada, ou até mesmo antes de 1900. Eu acho que é muito antes mesmo. Eu acho que antes dos 1000 anos. Era complicado. Imagina você achar uma criatura tão poderosa assim no meio do oceano, como eu já disse mais de 4 vezes, com armas de pólvora, gurizada, e sem nenhuma estaca. Basicamente vai ser um filme incrível esse aqui, na minha opinião. E vai caber aos sobreviventes do navio, se é que vai sobreviver alguma coisa, ou, para ser mais específico, vai caber aos tripulantes dessa embarcação lutar contra essa criatura, eliminar essa criatura e tentar sobreviver com essa criatura até conseguirem derrotar ela finalmente. A gente está falando aqui do Drácula, gurizada, então eu quero deixar um aspecto, obviamente, que a criatura vai se alimentar de sangue, e a gente pode ver num dos trailers, um dos momentos do trailer, alguém queimando significa que a criatura, ela vai ter aquela capacidade comum de infectar outras pessoas através da mordida. E também, pra ser sincero, eu vou falar a verdade pra vocês, galera. O design desse Drácula, caramba! Tipo assim, eu já vi muitos filmes que tem o design do Drácula como se fosse um ser humano comum, entendeu? Como se fosse mais uma pessoa comum que só começa a demonstrar sua face aterrorizante durante a noite ou quando ele quer. Mas nesse trailer, aparentemente, o Drácula vai ser, pra mim, na minha visão, talvez minha visão possa ser antiga, eu sou muito leigo, vai ser um dos melhores Dráculas que já foi feito na minha vida. Na minha vida não, na vida que eu vi, né, a partir dos filmes que eu comecei a assistir na televisão. Vai ser um dos melhores Dráculas. Afinal de contas, a criatura, ela é monstruosa, ela não tem nenhum sinal de ser humano, ela é simplesmente um morcego gigante e aterrorizante. Mano, é maneiro demais, mano. E também eu acho que esse filme vai ter um suspense da hora, uma trilha de mistério sensacional, porque todo mundo vai querer saber da onde que veio aquela criatura e da onde que ela surgiu. Eu tô levando na teoria que ela vai estar presa naquele caixão, mas talvez a embarcação possa passar por algum local no qual a criatura estava, como uma ilha ou algo parecido, e ela foi pro navio, nunca se sabe, né? Mas eu espero desse filme que tenha um mistério sensacional, tenha uma história da hora. A gente já pode ver que os efeitos especiais estão maneiro, e também a história é bem interessante, como eu já havia dito mais de 7 vezes no vídeo, mano. Colocar uma criatura monstruosa numa época onde não tinha muita tecnologia, no meio do oceano e com pessoas comuns que não sabem como lidar com isso, vai ser sensacional. Foi isso daí o videozinho, espero que vocês tenham gostado e fui, galerinha.